Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um passeio livre. E hoje tem um passageiro especial aqui, o meu filho. Só que ele está dormindo agora. Então, caso o meu passageiro principal aqui acorde, essa filmagem vai ter que acabar. Por isso que eu também não estou falando tão alto assim, né? Bom, eu vim deixar a mãe do meu filho no local de trabalho dela, né? Ela está indo um dia por semana, né? O resto ela fica em teletrabalho pelo período que ele vai estar na amamentação. Então, aproveitei hoje, né? Para fazer essa filmagem. Estou utilizando o meu aparelho principal novamente. O secundário eu deixei porque ele não estava com muita bateria, né? Então, pelo menos dessa vez o passeio livre, assim como foi feito no dia 4 de abril, também vai ser feito com o melhor que a gente tem dos nossos equipamentos de filmagem. Pois é, meus amigos, a paternidade hoje, a propósito, hoje é dia 6 de abril de 2026, né, para deixarmos o nosso registro aqui. 6 de abril de 2026, aproximadamente 8 horas e 15 minutos. A gente está passando aqui pela região do bairro São José, agora saindo, né, passando pelo Salgado Filho. A gente vai fazer um percurso que a gente já fez muitas vezes, né, que é pegar toda essa avenida até a região do bairro Jardins. Depois a gente entra ali no bairro Grageron, naquela avenida Marieta Leite, pega a Adélia Franco. Da Adélia Franco a gente pega a Tancredo Neves e vai até o nosso percurso habitual. Isso caso a filmagem não seja interrompida, né, pelo nosso passageiro aqui, né, o grande dono aqui de tudo, né, que é o meu filho. Então, a paternidade, né, é algo bastante desafiador, né? Eu me lembro quando logo no começo, né, quando eu postei uma das primeiras fotos com meu filho, um conhecido meu, né, vou dizer amigo, eu acho que amigo é necessário uma intimidade maior, e quando a gente perde a intimidade, as pessoas deixam de ser amigas, né? Esse meu colega, ex-colega, né, de universidade, ele parabenizou, né, pelo meu filho e alertou sobre os desafios, né, da paternidade, que são desafios grandes e realmente, né, um filho demanda muita coisa. E eu, até agora, né, meu filho tem 4 meses, eu não tenho muito do que reclamar dele, porque ele é uma criança saudável, até agora não teve nada. Assim, o máximo que ele teve foi, acredito, por causa do ar-condicionado, que ele ficou com o nariz entupido por alguns dias. Mas ainda não teve bronquiolite, não teve, espero que não tenha, né? Não teve nenhuma doença que deixasse a gente preocupado, né? Ele, logo quando estava na maternidade, né, que faz aquele, eles fizeram um ultrassom, que é a transfontanela, e detectou um cisto na época, mas a médica explicou que esse cisto é normal por causa da força que ele faz no parto, né? Foi parto cesárea, né? Foi tentado normal, mas não tinha passagem, então fez o parto cesárea. Então, como ele fez essa força, ficou esse cisto, mas já na época ele já tinha tranquilizado que na imensa maioria dos casos esse cisto desaparece, né? Então a gente fez com 30 dias em janeiro esse exame, e agora já com quase 90 dias, né, no começo do mês, aliás, foi no final do mês, né, no dia 31 do mês passado. E quando fez, o cisto tinha desaparecido e não precisava nem fazer mais acompanhamento, porque era uma preocupação a menos que a gente tinha, né? Então, graças a Deus, meu filho é saudável e
dizer, né, ao longo desses 4 meses já, porque para mim a paternidade ela é diferente da maternidade. A mãe ela tem um contato com o filho desde o início, porque é ela quem carrega, né, assim, ele se forma dentro dela, então é uma simbiose muito grande de ambos, né? E o pai não, o pai ele, embora contribua com o gene essencial, né, ele não tem esse contato, o máximo que tem é sentir uns chutes na barriga e etc. Mas ele não tem, né, esse contato a todo tempo com a criança. Então a gente, esse para mim, né, a paternidade ela iniciou um pouco com um certo estranhamento com a situação, né, nova. Afinal de contas eu fui um pai tardio e eu sempre fui, né, acredito ainda sou uma pessoa que gostava muito da minha liberdade, sabe, de fazer minhas coisas no meu tempo, organizar minha rotina com base nas minhas demandas. Mas quando a gente tem um filho, a nossa rotina se adequa a dele, porque ele é uma pessoa que está em formação, né? Claro que depois que o filho cresce, tudo muda, né? Mas por muito tempo, a minha rotina e a rotina da mãe dele se adequam às necessidades dele. E houve esse estranhamento. Hoje eu estou muito mais acostumado, né, com essa realidade, com essa nova realidade, e já não estranho tanto, né? Já não tão, para mim não é algo tão, ainda é desafiador os momentos que eu fico com ele. Ainda tem uma certa dificuldade, né? Mas já estou conseguindo lidar melhor e conseguindo ter quase uma autonomia para ficar com ele por alguns períodos, né? Principalmente em momentos como esse, quando a mãe dele está ausente, porque ele tem que estar no trabalho, né? É essencial. Então, outra coisa assim, que eu venho desenvolvendo, já tinha desenvolvido no início, né? Mas cada vez mais a gente vai se apegando, né? No início, né, quando ele era recém-nascido, por mais que eu tivesse um amor incondicional, né? Mas ele não, o recém-nascido ele não tem muitas reações, ele é muito frágil, né? Mas à medida que ele cresce, quando ele fez 3 meses, ele já tinha reações, ele já olha, e hoje ele já olha, ele já começa a emitir alguns sons, né? Até está bastante adiantado no desenvolvimento dele. Ainda não está virando totalmente, né? Mas ele tem até o final desse 4º mês, início do 5º, para isso, com fé em Deus, ele vai, né? Ainda não está no período crítico do desenvolvimento. Mas é muito gratificante quando, né, eu sei que ele, quando ele sorri, ele olha para mim, ele sorri diferente, do mesmo jeito que ele sorri para a mãe, né? Óbvio. Mas é muito gratificante, é muito bom saber que eu tenho essa pessoa e que eu sou uma das pessoas mais importantes da vida dele, né? Então, assim, o que eu quero, o que eu pretendo é ter a minha presença, o máximo, dar o melhor que eu puder, né? Infelizmente, por vários erros da minha vida, eu não consegui dar uma condição material melhor, né, que eu gostaria de dar, mas dentro da minha realidade eu tento dar, tento proporcionar para ele o que há de melhor, o que eu posso de melhor, né? Que é dar o máximo de amor, de afeto, de cuidado. Isso é maravilhoso, sabe? E realmente eu sou muito apaixonado por ele. Meu filho é realmente uma das pessoas mais importantes, né? Eu costumo dizer que a gente tem, em tese, 4 pessoas que são cruciais em nossa vida, quando elas existem, né? Que são os nossos pais e depois os nossos filhos. Eu acho que não existe gradação, hierarquia entre eles, né? Os filhos e os pais, eles estão no mesmo patamar.
devem estar no mesmo patamar, na mesma hierarquia. Os filhos se somam aos pais, tá? Nesse grau de importância. No meu caso, como a minha mãe, que foi a figura presente, a única figura presente, né, na minha infância e adolescência, meu pai não foi, né, e até hoje, né, não é tão presente, mas hoje eu não culpo ele. É relativamente presente, né, em alguns momentos, acompanha meu neto, mas ele não foi presente durante a maior parte do tempo em momentos cruciais, né, por vários fatores. Logo, ele não ocupa esse espaço, essa hierarquia na minha vida, né? Então, a minha mãe e o meu filho são as pessoas mais importantes, são as pessoas que eu sei que eu sempre vou poder contar, né? O meu filho, eu imagino, né, se ele for uma pessoa boa, né, só mesmo pessoas muito ruins, né, é que não gostam dos pais, né? Quando os pais são bons, obviamente, né? Porque também pais que abandonam, tóxicos, violentos, é muito difícil que os filhos retribuam com amor, né? Porque eles não receberam isso, porque eles vão retribuir. Mas o que eu vou passar para o meu filho não é isso. Não é violência, não é abandono, não é frieza, não é, enfim, nada de ruim, né? Ele possa vir a ter um trauma da minha parte. A vida, infelizmente, vai causar traumas para ele, como todo mundo tem seus traumas, a vida é assim, né? E, infelizmente, ele também, ao longo da vida, vai causar traumas na vida de terceiros, com quem ele vai conviver, né? Espero que não eu nem a mãe dele, que ele honre o pai e a mãe, né? Mas, infelizmente, ele, como qualquer pessoa, não vai corresponder aos anseios e expectativas de terceiros, vai frustrar, vai traumatizar, que na vida a gente está para isso. A gente falha e nossas falhas impactam na vida de terceiros. Mas para mim, ele vai ser sempre aquela figura central, né? Alguém que eu vou dedicar o máximo de tudo que eu puder, né? E eu espero muito ter muitos passeios com ele, né? Posso fazer muitos passeios com ele, viagens. Eu gosto muito de passear, então quando ele estiver um pouco maior, eu quero muito ir para ele, para locais como parques, enfim, praia, esses lugares, né, que criança gosta e que eu também gosto. Não tem nada melhor do que isso, né, para ele se divertir, para ele curtir, ele interagir com os amigos também, né? Eu espero que ele seja uma pessoa que tenha facilidade de socializar, né? Não tenha traumas, não tenha amarras, né? Não carregue aquela sensação de que eu tive, né, que me marcou, que foi a exclusão, o fato de eu ser abandonado, de eu ser uma pessoa de segunda classe, que fica, né, na cabeça de quem é abandonado por alguém, né? Fica, né? E isso eu não quero passar para ele. Então ele já vai crescer sabendo que ele é importante, que o primeiro lugar onde ele pertence é o núcleo formado pelo pai e pela mãe. Os pais não precisam necessariamente estar juntos, né, numa relação afetiva, não precisam estar casados, não precisam estar namorando. O importante é que os três formem uma entidade única e que independe do relacionamento dos pais, né? Ele ter a presença materna, ter a presença paterna, saber que ele pertence a esse núcleo formado pelos dois, ainda que tenham terceiros, né? Madrasta, padrasto, né? Os companheiros do pai, da mãe, né? Ou marido, não importa. São figuras também importantes, mas as figuras centrais são o pai e a mãe. E esses devem estar presentes independentemente do que aconteça no relacionamento deles, é o que se espera, né? Então, é o que eu pretendo proporcionar. Viu que interessante? Uma briga de trânsito ali. A pessoa deu dedo, sabe se dá pra quem, né? Não foi pra mim, cara. Não fiz nada, me passei por ninguém.
É isso, a vida é isso. A gente está chegando já, nosso destino, nosso passeio livre. E sobre o canal, né? Sempre tenho que falar das atualizações do canal. Essa madrugada eu postei vários shorts para testar, mas continua o canal bloqueado, né? Continua sem espectadores, né? É interessante num gráfico, né? Que eu olho e como a quantidade de espectadores mensais caiu, né? A zero. No mês de março ele foi um declínio total do canal. Ele vinha tendo muitos espectadores há quase 2 anos, né, em 2024, de abril de 2024, mas quando chegou em março, caiu os shorts. Ainda nesse mês de abril que eu postei, nenhum teve visualização, né? E é um efeito assim que eu acredito que seja uma punição do YouTube por algum motivo. Eu não acredito que seja pelo teor das minhas publicações, mas por algum motivo ele entendeu que as minhas publicações eram spam e ele não mostra, como uma punição mesmo, porque não são poucas visualizações, é 0 visualizações, ninguém vê, pode ficar horas e horas, mas os shorts passaram toda essa noite e ninguém viu, né? Nem você, a pessoa que está vendo nesse vídeo, nem você teve acesso. Então, realmente, o futuro do canal, né? Se os vídeos como esses, vídeos longos, eles continuarem com a baixíssima audiência que tiveram desde sempre, né? O canal vai morrer. Porque em março não teve nenhum inscrito novo. Né? A situação ela tá pior do que antes dos shorts, para vocês terem uma ideia. Né? Os vídeos estão tendo menos visualizações do que antes dos shorts e não está tendo shorts, ou seja, o canal está morto. Então não tem nem como eu pedir para alguém se inscrever, alguém curtir, porque ninguém vê, não chega para ninguém. Zero visualizações, 0 engajamento, 0 acessos novos. E pelos vídeos longos não chega a ninguém. Então a gente é muito triste, né? Mas vou continuar publicando esses passeios longos. Já editei 2 vídeos longos já da série principal, tem mais 3, né? 2 viagens longas que eu fiz e mais um vídeo também com muitas filmagens externas, bem interessante aqui em Aracaju, que vai chegar pro canal não sei quando, né? Mas os próximos vídeos vão ser publicados, né, nos próximos domingos, sempre aos domingos vão ter vídeos novos. Então é isso, né? Estamos chegando, espero que vocês curtam, compartilhem, etc, etc. A gente se vê em uma próxima oportunidade.